Você sabia que uma das causas do cativeiro de Judá, além da desobediência do povo, da nação, do rei, foi a idolatria? Além disso, Zedequias era um homem teimoso. Além disso, ele era um homem que tinha um desvio de caráter. Andava de forma dúbia, queria ser amigo do Egito e ao mesmo tempo manter submissão à Babilônia, a Nabucodonosor. Quer conhecer mais sobre a biografia, a ruína, a queda deste povo? Vem comigo, em nome de Jesus. Ânimo, motivação, ensino, fé e determinação. Seu canal motivacional. Meus amados e meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio José. Se você é novo entre nós, coloca o seu dedo aí onde está escrito inscrição, inscrever-se. Nos ajuda, faz parte dessa história. Não custa nada você fazer isso. A lição de hoje é a lição de número 13. E a lição de número 13, ela traz um tema, o cativeiro de Judá. Eu aqui quero te falar que é a última lição desse trimestre. Aproveitar, te agradecer pelo período que esteve conosco, nos dando a sua atenção, da sua audiência. É muito importante você estar aqui entre nós. Queridos, para você ter um entendimento acerca do cativeiro de Judá, você precisa ter pelo menos uma noção, uma leitura, que antes da divisão do reino, antes tinha, na verdade, o reino único das 12 tribos, devido à rebelião, à discórdia, aos contratempos ali, porque antes, na verdade, era o reino de Esaú, de Davi, de Salomão, as 12 tribos unidas em um só propósito. Porém, houve a divisão do reino. Havendo a divisão do reino, 10 tribos, na verdade, se tornaram as tribos de Israel. E aí as 2 tribos se tornaram a tribo de Judá. E este reino foi dividido. As 10 tribos ficou chamada o reino do norte. E as 2 tribos ficou chamada o reino do sul. E meus amados e meus queridos, realmente que história brilhante, essa história do povo de Israel. Existem muitas lições para termos um aprendizado. E aqui é um lamento de tristeza, porque o povo de Judá, o povo de Deus, vai em cativeiro. Há algo aqui que precisamos pautar, que está no 2º livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 36, versículo 16, que dizem que os homens daquela época zombaram das mensagens e dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras de Deus, eles escarneceram dos seus profetas, até que o limite de Deus, olha, Deus tem limite, até que o limite de Deus se extrapolou, e aí o furor do Senhor chegou a fazer um juízo contra o povo, chegou na verdade a estraçalhar, quebrar e fazer com que ele fosse entregue na mão dos seus inimigos. Meus amados, as misericórdias de Deus andam juntas com as bondades de Deus, mas porém, entre as misericórdias e as bondades de Deus, existe também os juízos de Deus, a justiça de Deus, para aqueles que não obedecem os seus propósitos, os seus desígnios, os seus profetas, para aqueles que desprezam as mensagens, as profecias e os oráculos de Deus. Outro ponto também, para entendermos melhor acerca disso,
é que quando o homem perde a consciência do pecado, ele tem consequências completamente fortes e ousadas para o destruir, para o alavancar e para tirá-lo do propósito. É importante a obediência, porque todo ato de pecado, toda transgressão semeada, há sempre consequências, há sempre escolhas do livre-arbítrio que Deus dá ao homem, mas também as consequências, elas são muito fortes quando o homem, ele escolhe coisas na contramão dos propósitos do Senhor. É por isso que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Ou seja, ele é responsável pelos seus atos, por aquilo que eles fazem. Queridos, outro ponto aqui, para entrarmos nesta lição e no conteúdo desta lição, fala sobre o declínio espiritual de Judá. Esse é o primeiro tópico desta lição. E o primeiro subtópico diz as advertências dos profetas. O segundo, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. E o terceiro, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Queridos, existe sim resultados completamente avassaladores para aqueles que não obedecem a Deus. Causas da queda e do cativeiro de Judá estão aqui pautadas na Bíblia Sagrada e na história do povo de Judá. Por que eles passaram por tamanha aflição, por tamanho problema? E uma das causas, para você entender melhor, é que o reino, ou a fase do reino de Judá, foi protagonizada pelo menos por 4 reis: Joacás, Joaquim e Zedequias. Queridos, este povo de Judá foi avisado, advertido, orientado, exortado pelos profetas, porém eles simplesmente desprezaram os oráculos de Deus, as mensagens de Deus, e eles pagaram um alto preço pelas suas próprias desobediências. É algo interessante para fazermos esta análise, porque passamos a entender algo sobre o que nos fala muito a lição: as advertências dos profetas. Na verdade, quando olhamos sobre essa conjuntura geográfica aqui de Judá e sobre os tempos e os anos que o povo de Judá estava, eles passaram por tamanhas advertências. A Bíblia fala que o período profético de Jeremias, que foi o profeta que mais evidenciou a mensagem de Deus, a mensagem de advertência para o povo, foi Jeremias. E em 40 anos de ministério, Jeremias foi completamente forte, incisivo, foi um arauto corajoso, sofreu pelo povo. Ele simplesmente foi mal interpretado, ele foi perseguido, ele se tornou e ficou conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Mas tudo isso porque ele tinha a palavra de Deus, e quando ele falava a palavra de Deus, o povo não tinha o entendimento, a compreensão, o quebrantamento e, acima de tudo, não tinha a obediência em entender e romper com o pecado da prática e do que eles estavam fazendo. Porém,
Jeremias os advertia acerca do exílio. Jeremias os advertia que todo ato de pecado há, na verdade, uma consequência. É como que o agricultor que está ali fazendo o semear diário da semente na terra, um dia ele vai colher aquilo que ele plantou. Assim é todo aquele irresponsável que pensa que aquilo ali vai ficar completamente esquecido. Não, Deus não dorme. Há um preço alto para pagar o desobediente. Aqui, um outro ponto também que precisamos colocar aqui em pauta é que o povo de Israel, ele se tornou um povo que quebrou ali vários dos mandamentos em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 7. Dos 10 mandamentos, ele rompeu pelo menos 4. E um dos primeiros que eles quebraram, desobedeceram, foi que o Senhor os advertiu que não existiria nenhum outro Deus além deles, que eles não podiam adorar, se prostrar, se curvar diante de nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Um fator também preponderante aqui era que o povo deixou a palavra de Deus de lado. Sabe, quando você coloca Deus em segundo plano, quando você coloca Deus como algo que não é a sua prioridade, fique sabendo, Deus não dorme. Deus merece a nossa prioridade. A sua palavra merece a nossa prioridade. O fato de ouvir as mensagens de Deus e não obedecê-las, isso se torna um pecado de rebeldia e de rebelião. Outro ponto também que precisamos aqui colocar em pauta é que a previsão dos acontecimentos de Judá ao exílio. Queridos, para você ter uma ideia, uma noção, os profetas do Antigo Testamento foram unânimes, foram incansáveis, foram, na verdade, perseverantes em denunciar injustiças que o povo ali estava praticando. Eram terríveis as transgressões. O povo, os líderes da nação, conforme Jeremias capítulo 11, versículo 9 e 12, eles não estavam, na verdade, perceptivo que estavam cometendo ali algo pecaminoso, transgressor. Os profetas eram os arautos, mas eles não tinham a sensibilidade para parar e ouvir. E quando o homem para de escutar a Deus, há um completo ali preço a pagar. Há um alto preço a pagar. Por quê? Porque um outro ponto também é que o povo era advertido. E o povo era advertido de várias formas. E no período do ministério do profeta Jeremias, conforme Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 19, capítulo 23, versículo 16 a 17, percebe-se que era algo assim interessante, porque o povo, eles começavam a dar ouvido a pseudos profetas, a qualquer pessoa que falava em nome de Deus, e eles não davam atenção realmente à mensagem de Jeremias, ou seja, eles não percebiam mais, eles não tinham discernimento entre a verdadeira mensagem e a falsa mensagem, entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. E quando o povo perde essa percepção, é porque ele perdeu o discernimento. E esse discernimento está pautado em aspectos completamente fora do contato com Deus, fora do relacionamento com Deus, e também o homem perdeu também
o contato com a palavra, a palavra de Deus. E quando a pessoa perde contato com a palavra, como a Bíblia diz que a palavra, ela é luz para o meu caminho, ou seja, ela é lâmpada para os meus pés, que é justamente farol baixo, e luz para o meu caminho, farol alto. Outro ponto também é que os motivos que levaram Judá ao cativeiro, amados, uma empresa não quebra de terça para quarta. Um casamento, uma família não vai à ruína de quarta para quinta. Não! Existe aí um processo de queda. E aqui há um histórico que o cativeiro aconteceu por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Quando os líderes perdem a visão de Deus, perdem o coração de Deus, perdem, na verdade, a sensibilidade, a direção, estes líderes, eles começam simplesmente a fazer com que outros comecem também a pecar, os seus liderados. E assim aconteciam com os reis de Israel. Os reis, eles se tornaram idólatras, eles perdiam o respeito, o contato, e paravam de ouvir os profetas e começavam a entrar em uma decadência completa. É por isso que eles eram advertidos pelo profeta Miqueias, conforme Miqueias capítulo 3, versículo 9 a 11. Eles foram advertidos em 2 Crônicas capítulo 24, versículo 17 a 22. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 4, é interessante que sempre nessas advertências estava a advertência baseada em eles romperem com a idolatria, eles pararem de cometerem pecados abomináveis, eles tinham que parar com a justiça, com a injustiça social, e eles tinham também que guardar e conservar o descanso sabático. Mas eles fizeram tudo pelo contrário. Chegaram até matar os profetas que o Senhor os enviava, conforme Mateus capítulo 3, capítulo 23, versículo 35. Então, este povo, eles perderam, na verdade, a sensibilidade, o amor, o respeito, o temor e os princípios de Deus. E Deus sabe o que faz? Permite que o inimigo se levante. E ele permitiu, primeiro, para fazer a derrubada do reino do sul, permitiu que os assírios derrubassem Israel e levassem todas as 10 tribos. E aí no reino do norte também, o que aconteceu? No reino do norte, ele permitiu que as 10 tribos fossem, na verdade, arruinadas e levadas pelos assírios. E ele, no reino do sul, ele permitiu que as 2 tribos fossem avassaladas pelo Império Babilônico, e eles derrotaram ali os assírios e saiu detonando várias nações. E entre esse ínterim, eles fizeram 2 levas de pessoas lá em Judá. A primeira, mais ou menos umas 10 mil pessoas. E a outra, ou seja, que ao todo foram 2 levas. E uma delas foi no período do rei Zedequias. E isso só aconteceu porque eles perderam o temor a Deus. E aqui, algo interessante que precisamos aqui, colocar aqui em pauta, é que isso fica de lição, é que tudo que a gente fizer na contramão do propósito com Deus, o Senhor nos cobra. Tudo que fizermos fora dos propósitos do Senhor, há uma conta a pagar. Há, na verdade, um preço a pagar muito alto. Outro ponto aqui, que é o segundo assunto, o segundo tópico desta lição: a obstinação de Zedequias e sua queda. O primeiro
subtópico fala sobre a teimosia de Zedequias. Sabe, queridos, a teimosia de Zedequias, ele era um homem que tinha opiniões próprias. Era um homem que andava segundo as suas próprias convicções. Ele parou de ouvir os profetas. Os profetas eram os que tinham os oráculos de Deus, a direção de Deus. Todos nós precisamos, na verdade, ouvir Deus. O homem pode até desistir do Senhor, mas o Senhor não desiste do homem. Mas quando o homem peca, ele está absorvendo, fazendo a sua própria escolha, mas ele vai colher as consequências absurdas das suas escolhas, porque Deus ali libera pelo livre-arbítrio que ele assim o faça, mas que ele assim venha colher tudo aquilo que ele plantou. E aqui há um fato muito grande para a gente colocar aqui. O profeta de Deus, ele é um emissário de Deus. O profeta, ele é a boca de Deus. E aqui, nos relatos aqui históricos, nos fala que o profeta era Jeremias. Era o homem que tinha a mensagem de Deus para o povo de Judá. E outra coisa interessante, Deus, ele fala com o líder. Deus, ele adverte, é o líder. Então, numa família, o líder são os pais. Na verdade, numa empresa, o líder ali pode ser o gerente, o gestor, o CEO, ou seja, numa nação, o líder aqui, quando o sistema é presidencial aqui no Brasil, o líder aqui é o presidente. Mas aqui, nesta nação de Judá, nesse reino de Judá, o líder é um rei, e o rei era Zedequias. Porém, o rei não ouvia a Deus. Porém, o rei era rebelde. Ou seja, o rei tinha um comportamento, e é o comportamento de várias pessoas, que ouve e não obedece. Mas, porém, tem pessoas que escutam e não seguem aquilo que está sendo sugerido, orientado. E olha, um dos motivos de ruína, de queda de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e também a desobediência por parte dos líderes. Se você é líder, lembre-se de uma coisa: pode ser líder de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, pode ser um líder famoso ou não, mas você, quando Deus quer falar com a sua equipe, com os seus liderados, Deus, ele quer que os teus ouvidos, o teu coração esteja sensível, porque Deus, ele fala com a liderança. Outro ponto também é que Jeremias falou, convocou o povo para o arrependimento, convocou o povo para o quebrantamento, convocou o povo para a obediência, mas o povo era obstinado. O povo não queria compromisso com Deus. Um fator interessante aqui, quando olhamos, por exemplo, a teimosia de Zedequias, ele não dava ouvidos à voz do profeta. Jeremias capítulo 38, versículo 14 a 28. Outro fato também interessante, que está aqui no segundo subtópico, é que existem pessoas, povo, nações, e aqui Judá, eles eram surdos aos ouvidos dos profetas. Eles se tornaram surdos às advertências dos profetas. Eles tinham aqui, como diz Jeremias capítulo 39, versículo 1, e Jeremias capítulo 7, versículo 4, aqui mostra que o povo tinha uma característica: eles eram cheios de religiosidades.
E olha, existe uma diferença oceânica entre ser religioso e ser espiritual, entre a religiosidade e a espiritualidade. Um fato interessante aqui que podemos pautar aqui é que os erros de Zedequias estão em Ezequiel, capítulo 17, versículo 11 a 18, narrados ali. Outro ponto também que fez com que Zedequias se tornasse um homem completamente devasso, desobediente e rebelde, é que o erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas. Olha, parar de ouvir Deus, parar de ouvir e pedir e solicitar a direção de Deus em cada situação, é sinal que você perdeu, está perdendo, continuará perdendo, e se não perceber, perderá tudo na vida, porque você está num caminho sem completa orientação, sem nenhum esclarecimento, sem nenhuma visão de Deus. E que o Senhor queria falar por intermédio do profeta era tratar no coração deles e buscar no coração deles arrependimento dos seus pecados diante do Senhor. Queridos, um ponto interessante aqui é que o ministério de Jeremias, ele foi muito atuante aqui no reino de Zedequias, de muitas advertências. O ministério de Jeremias, como eu falei, teve 40 anos, e em todos esses anos, e os reis que ali passaram, e que foram 4 reis, mas no dia de Zedequias foi o que ele mais advertia. E ele mostrava, falava, profetizava, e Zedequias agiu completamente diferente. Sabe, Zedequias tinha uma característica de personalidade, quando a gente consegue ler e entender aqui, ele estava, naquela época, Judá já tinha sofrido a primeira leva de cativos, né? E o rei da Babilônia impôs ali tributos, impôs ali restrições, impôs ali ele como um rei. Estava sob a autoridade de Nabucodonosor. Ele simplesmente, sabe aquela pessoa que é o mal do malandro, pensar que só ele é o esperto, ele simplesmente foi querer fazer uma aliança com o inimigo de Nabucodonosor. O inimigo de Nabucodonosor era o Egito, o inimigo da Babilônia. E ele foi querer buscar ali uma aliança. E eu acho interessante que Zedequias jurou ser fiel à Babilônia. Ele foi fazer aliança com o Egito. Ele queria, acho interessante, tem pessoas, ele queria criar uma farsa, ao mesmo tempo ser amigo, estar submisso à liderança de Babilônia, de Nabucodonosor, mas também criar ali uma espécie de amizade com o Egito, com o inimigo da Babilônia. Meus amigos, sabe aquela pessoa que quer agir de má fé? Sabe aquela pessoa que está cometendo um erro, um pecado, uma transgressão? Só ela que não percebe, mas quem está fora está percebendo tudo que ela está fazendo. Assim, Zedequias, sempre alguém vê, sempre alguém viu, sempre alguém percebeu. Aí os subalternos de Nabucodonosor começou a informar Nabucodonosor que ele tinha uma certa amizade, ou queria fazer uma aproximação com o rei do Egito. Queridos, quando uma pessoa não tem palavra, não honra o que promete, acontece isso.
quando uma pessoa tem má índole, quando uma pessoa usa de má fé, quando uma pessoa não honra, acontece isso. E aí vem a parte pior que está no terceiro tópico desta lição. Jerusalém é cercada e levada cativa. Amados e queridos, antes de 1940, se perguntasse para os judeus qual foi o maior e mais substancial sofrimento do povo judeu, iriam dizer que foi o período em que Nabucodonosor entrou em Judá, destruiu Jerusalém, acabou com o templo, queimou a casa do rei, destruiu a todos e avassalou a cidade e botou a cidade em ruínas. Se perguntasse hoje, no século XXI, para o povo judeu, eles vão dizer que é o holocausto causado por Adolf Hitler, o nazista. Mas no primeiro tópico no primeiro subtópico desta lição, fala a destruição da cidade santa e do templo. Amados, para você entender, Jerusalém, ele é um palco de discussão do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Jerusalém, ela é um cálice de tontear. Jerusalém, ela é a cidade do grande rei. Para os judeus, Jerusalém é o ponto de adoração ali. Ali as promessas do Eterno diz que os judeus iriam voltar para a cidade santa. Ali é o ponto de adoração. Porém, tanto é que quando vemos que Daniel, ele abria as janelas do seu quarto e orava em direção a Jerusalém, porque eles tinham aquela visão que é a cidade do grande rei. Lembravam do templo, lembravam das ofertas, dos sacerdotes, dos sacrifícios, daquilo que era feito e que foi colocado Jerusalém, o templo, lugar, um point de adoração. Só que tem um detalhe interessante, que precisamos aqui fazer e analisar. Cidade de Jerusalém, o templo, ele começa a ser devastado. Os assírios, os egípcios, e de 3 potentes ataques que os babilônios fizeram, a cidade de Davi, ela entra e ela chega a um momento de completo e de completa destruição. Para você ter uma noção e uma leitura, Nabucodonosor, quando percebeu que estava sendo traído por Zedequias, o rei de Judá, ele chegou a fazer um cerco ali em Judá e cercou a cidade de Jerusalém e cercou por 18 meses. Ninguém saía e ninguém entrava. Era típico dos cercos e dos sítios, colocava a cidade em cerco, que ninguém entrava e ninguém saía. E uma das coisas que eles faziam era cortar o fornecimento de água, ao ponto que os moradores de Jerusalém começaram a consumir os próprios animais. Quando os animais eram consumidos ali, e eles estavam ali, chegaram ao ponto de chegar a comer os seus próprios mortos. E as próprias mães chegaram, na verdade, a se alimentar dos seus próprios filhos. Foi um desastre. A cidade estava ali em 18 meses, prestes a perecer
E o templo sagrado, que estava ali erigido por 380 anos, ele veio abaixo. Sabe, queridos, isso é uma grande lição para nós. Outro fator também que vemos também é que ninguém passou tanto sofrimento ali na cidade, aliás, nenhum sofrimento ele foi tão enfático como a gente vê nos históricos aqui de Lamentações de Jeremias. Para você ter uma ideia, no capítulo 1, Jeremias narra, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias começa a dizer: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como a viúva. No versículo 2, continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. No versículo 5 fala que os seus adversários dominaram e os seus inimigos prosperaram sobre ela e ela se entristece. Outro interessante também aqui no capítulo 3, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 3 fala que os meus olhos choram e não cessam. Jeremias começa a falar e dizer, porque não há descanso. Sabe, era uma tristeza tamanha, era uma destruição absurda que estava ali vindo sobre o povo de Judá, sobre Jerusalém. Tudo isso por causa do pecado. Jerusalém, ela ficava nas montanhas de Judá. Ela ficava localizada entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Era um ponte, era uma cidade nobre, mas a gente vê que muitas pessoas que têm tudo para dar certo, que têm tudo para encaixar na vida, para romper na vida, elas não conseguem romper, não conseguem fluir, chegar no seu apogeu. E a gente olha aqui, percebemos aqui, por esse histórico da cidade de Jerusalém, que tinha tudo para ser completamente reluzente, completamente bênção para todas as nações, ela começa a ser invadida por causa dos pecados e das transgressões do povo. Outro ponto também, queridos, que precisamos aqui fazer uma análise, é o que diz Lamentações de Jeremias, capítulo de número 22, versículo de número 22, capítulo 3, versículo 22 e 23, que é o reflexo do que no subtópico número 3 fala que é a esperança profetizada. Ou seja, em meio a ruínas, em meio à destruição, é isso que eu digo, o homem desiste de Deus, mas Deus não desiste do homem. Você pode estar na maior dificuldade da sua vida, no maior período de treva na sua vida, mas se você se arrepender, se você chorar, se você pagar um preço, se você buscar, o Senhor vai te ouvir. E no versículo 22 e 23 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus amados e meus irmãos, aqui eu posso dizer uma coisa: a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança, deixando todos ali arrasados. Meus queridos, que lição, que aprendizado para nós. Nós precisamos fazer uma reflexão, tomar isso como lição e agir de forma para agradar o coração de Deus, para que histórias como essa não venham se repetir em nossas vidas. Outro ponto, aqui eu quero finalizar, te agradecer, muito obrigado. E outra coisa, já temos lição do 4º trimestre, que aprendizado, hein? Convido você a fazer parte dessa história. Vem conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Te agradeço.
por esta aula, por esta audiência, por esse tempo. Ó, Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço em nome de Jesus.